Bom dia, crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar a nossa semana de estudos, hoje com a nossa videoaula de língua portuguesa. Nessa semana, crianças, nós vamos estudar e vamos aprender o que são sinônimos e antônimos. E aí, nós vamos ver aqui alguns exemplos, vamos fazer algumas atividades e no dia da nossa videoaula, amanhã, né, na terça-feira, nós vamos fazer juntos a atividade do livro. Então, quem fez, a gente vai corrigir e quem não fez, né, no dia da videoaula, quem não tiver feito ainda, nós vamos fazer juntos e aí a gente vai tirar as dúvidas também, certo? Então, crianças, vocês vão assistir essa videoaula hoje e aí já podem partir para a realização da atividade de hoje. Hoje tem uma atividade na apostila, que é aquela folhinha, né? E tem também uma atividade no livro. Então, vamos lá começar então a entender o que são sinônimos e antônimos. Para isso, a gente vai utilizar o auxílio do nosso amigo Jesus, o nosso mestre, o nosso bondoso mestre, tão misericordioso. Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele nos deixou vários ensinamentos, não foi, crianças? Nós estamos estudando e aprendendo esses ensinamentos todos os dias, não é? E ele nos deixou, um dos ensinamentos é que nós devemos ser bons, caridosos, que a gente deve amar os nossos irmãos e que nós devemos tratar a todos da mesma forma que nós gostaríamos que todos nos tratassem. Então, vamos pegar duas palavras aqui, bondade e caridade. Vocês estão vendo que essas palavras, elas têm o sentido semelhante? Eu posso usar assim, essa frase assim, Jesus é bondoso. E eu posso também usar a palavra caridoso. Jesus é caridoso. Então, bondoso e caridoso, não são parecidas essas palavras, o sentido dessas palavras? Então, essas palavras com sentido semelhante, elas são sinônimas. Então, se eu passar um exercício assim para vocês, escreva a frase novamente usando um sinônimo. Aí eu coloco essa frase aqui. Jesus sempre foi bondoso. Aí vocês vão lá e vão fazer a frase colocando outra palavra no lugar de bondoso. Então, vocês podem colocar Jesus sempre foi caridoso, Jesus sempre foi amoroso. São palavras que têm um sentido semelhante. E aí, vamos ver outro exemplo agora. Jesus, ele nos deixou o ensinamento que a gente deve pagar o mal com o bem. Jesus não falou pra gente que a gente deve pagar o mal com o mal, que a gente deve pagar na mesma moeda. Não, não, não. Ele disse assim quando ele esteve aqui na Terra, que a gente deve pagar o mal com o bem, que no lugar do ódio a gente deve levar o amor. Aí vamos ver essas palavras, mal e bem. Tem sentido semelhante? Não tem. São palavras com sentido oposto. Ódio não é o oposto do amor? Não é o contrário? Mal não é o oposto do bem? Não é o contrário de bem? Então, quando as palavras têm um sentido contrário, são palavras antônimas. Ah, tá fácil, olha só. Contrário e antônimas. Tem um T aí no meio do contrário e do antônimas. Então, crianças, as palavras antônimas são as palavras com sentido contrário e as palavras sinônimas são as palavras com sentido semelhante, parecidas. Vamos fazer algumas frases aqui para a gente poder fixar o nosso estudo? Vamos, olha só, essa menina, ela está alegre.
Então, vamos dar um sinônimo para a palavra alegre? Feliz. Então, sinônimo de alegria, felicidade. E o antônimo? Qual que é o contrário de felicidade ou de alegria? Tristeza. Então, sinônimo para alegria, felicidade. E o antônimo? Tristeza. Vamos usar essa criança linda aqui, olha só. Tá beijando a vovó, tá fazendo um carinho. Então vamos falar que esse netinho, ele é carinhoso. Se eu falar assim, esse netinho é muito afetuoso, não tá parecendo com carinhoso? Tem o mesmo sentido. Então aqui nós temos sentido semelhante, são palavras sinônimas. Carinhoso e afetuoso, palavras com sentido parecido. Então, agora, vamos ver alguns exemplos na nossa atividade que vocês vão fazer agora. Aí eu vou compartilhar aqui para auxiliar vocês. Quando vocês forem fazer, vai estar facinho. Então, vamos olhar aqui comigo. Olha só. Aqui eu coloquei alguns exemplos, certo? Essa folha está aí com vocês, na apostila. Então, aqui eu tenho sinônimo. São palavras com sentido parecido. Nós já vimos que são semelhantes. Então, carinho e afeto, belo e bonito, alegre e feliz. Vamos fazer uma frase? A criança está alegre. A criança está feliz. Então, são palavras com sentido parecido, são semelhantes. E o antônimo? Vocês lembram que a tia Carol acabou de explicar? São palavras com sentido oposto, o contrário, totalmente diferente. Então, olha aqui os exemplos. Muito e pouco, alegre, triste, pequeno. Aqui eu pus pouco, né? Não, tia Carol, é pequeno e grande. Vamos pôr mais uma aqui? Amor. Qual que é o contrário de amor? Quem aí lembra? Ódio. É aquilo que a gente nunca pode ter no nosso coração. No lugar da raiva, no lugar do ódio, nós sempre vamos colocar o amor, a bondade, assim como Jesus nos ensinou. Então, crianças, vocês vão realizar as atividades da página 156 e 157 do livro de língua portuguesa e depois vocês vão realizar essas atividades aqui na folha. Então, olha só, deu sinônimo usando as palavras do retângulo. Sinônimo, o que é mesmo? São as palavras com sentido semelhante. Sinônimo, semelhante. Então, são parecidos. Então, eu vou olhar essas palavras aqui e vou ver aqui o que pode ser o sinônimo dessas. Então, olha só, bonito. Eu venho aqui e procuro. O que pode ficar no lugar de bonito, que vai ficar com o mesmo sentido? Lindo. Bonito e lindo tem sentido semelhante. Grande. Eu venho aqui e procuro. O que eu posso colocar no lugar de grande, que vai ficar com o mesmo sentido? Enorme, grande e enorme. Casa. O que eu posso colocar no lugar de casa, que vai ter o mesmo sentido? Morada ou moradia. Mas aqui a gente tem morada. Então, escreve aqui na frente. Gente. O que eu posso colocar no lugar de gente, que tem o mesmo sentido? Pessoa, olha só, pessoa, coloco aqui na frente. E feliz, a gente acabou de ver um sinônimo para feliz ali em cima. Alegre, eu venho aqui na frente e coloco alegre. Então, essa próxima aqui vocês vão fazer da mesma forma. Olha aqui no quadradinho e coloca na frente os sinônimos. Agora aqui embaixo eu quero os antônimos. Então, as palavras com sentido contrário. Antônimos são palavras com sentido oposto, contrário. Dia. Qual que é o antônimo de dia? Noite. Qual que é o antônimo de alto? Baixo. De pequeno? Grande. De devagar? Rápido. De claro? Escuro. Então, vocês vão fazer essas atividades colocando palavras que têm o sentido contrário.
E aí, crianças, eu vou passar para vocês também, para vocês assistirem, uma lição que se chama do livro Escuta Meu Filho. E a lição, cadê o nome aqui da lição? Se chama O que Jesus nos pede. Nós já sabemos o que Jesus nos pede, não é, crianças? Ele quer que a gente seja obediente, ele quer que a gente tenha amor no coração, que a gente seja bondoso, carinhoso, amoroso com todas as pessoas. Foi isso que ele nos ensinou. Então, nessa lição que vocês vão assistir hoje, é a lição de um filho que a mamãe dele ficou muito doentinha e o papai dele precisava trabalhar. Trabalhava na roça, serviço pesado, e enquanto o papai dele estava trabalhando, ele cuidava da mamãe, que estava na cama. Mas aí chegou um dia que a mamãe ficou muito doente. E aí ele deu a ideia: papai, hoje você fica cuidando da mamãe e eu vou para a roça. E o papai dele falou: nossa, meu filho, mas você é muito pequeno. E ele falou: não, mas eu consigo, eu quero fazer isso, porque dessa forma eu vou estar ajudando a minha mamãe e você. E ele foi para a roça, e ele trabalhou, e como o serviço na roça é pesado, é duro, ele machucou as mãozinhas dele, ficou tudo sangrando assim, machucou tudo. E aí, quando ele estava voltando, ele estava pensando, né, que ele tinha, com o trabalho dele, mesmo com a mãozinha machucada, ele tinha feito coisas boas para a família dele e pensando na mamãe dele. E aí, nesse momento, apareceu uma pessoa, um homem, sabe, perto dele, pegou a mãozinha dele, beijou as mãozinhas dele, e as mãozinhas dele se curaram, e falou para ele que a mamãe dele também estava curada. E aí, naquele momento, ele descobriu que ele estava na presença de Jesus, né? O nosso mestre, e ele se ajoelhou muito feliz, muito agradecido. E quando ele voltou para casa, a mamãe dele estava bem, já não estava mais doentinha. Então, aqui a gente tem exemplos de palavras sinônimas: o amor, o carinho, o afeto, a bondade, a obediência, que são virtudes que nós devemos trazer para dentro do nosso lar todos os dias. É isso que Jesus nos pede e é isso que ele nos ensinou e espera de nós. Então, vamos colocar em prática todos os dias. Certo, crianças? Então, vocês façam as atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Ou então amanhã na nossa aula pelo Zoom. A gente fala, tá bom? E tira as dúvidas. Eu aguardo todos vocês na nossa aula amanhã. Crianças, então vocês tenham um bom dia, bons estudos e até a nossa próxima aula.